início das revelações desde os primórdios da fé cristã, a Bíblia tem sido fonte de consolo para uns e de temor para outros. Suas palavras, muitas vezes envoltas em simbolismos e linguagem enigmática, deram origem a incontáveis interpretações, disputas e até movimentos inteiros. Dentre os muitos mistérios que ela carrega, 2 se destacam por sua carga profética e aterradora: a marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse, e as profecias de Daniel, que parecem anunciar o destino do mundo com precisão cirúrgica. Ao longo dos séculos, esses 2 temas foram tratados separadamente por estudiosos e fiéis. Mas e se, na verdade, estivessem mais interligados do que fomos levados a acreditar? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas Escrituras Sagradas para entender, à luz da própria Bíblia, o que realmente é a marca da besta. Qual é o verdadeiro significado das visões de Daniel? E por que essas revelações estão mais próximas da realidade do que gostaríamos de admitir? Comecemos por Daniel, um jovem hebreu levado cativo à Babilônia, que se tornou conselheiro de reis poderosos e que recebeu visões que até hoje causam espanto e assombro. Em Daniel capítulo 7 encontramos a famosa visão dos 4 grandes animais que saem do mar: um leão com asas de águia, um urso erguido de um lado, um leopardo com 4 asas, e uma besta terrível e espantosa, diferente de todas as demais. Esses símbolos representam reinos sucessivos, um esquema profético que muitos estudiosos interpretam como a ascensão e queda de impérios, desde a Babilônia até os tempos finais. O mais aterrador desses seres, o 4º animal, possuía 10 chifres, mas entre eles surge um chifre pequeno, que fala com arrogância, persegue os santos do Altíssimo e muda tempos e leis. É justamente nesse ponto que as coisas começam a se conectar com o Apocalipse. O Apocalipse de João, ou livro da Revelação, é considerado por muitos como o complemento profético de Daniel. Em Apocalipse 13, encontramos a famosa besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, um eco direto da visão de Daniel. Essa besta também fala blasfêmias, persegue os santos e recebe poder de um dragão. Mas o elemento mais alarmante aparece no verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posta uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse número, como todos sabem, é o 666, por séculos. A humanidade tem especulado sobre o que seria essa marca. Um chip implantado, um código digital, um símbolo literal? Mas e se a resposta não estiver no futuro, nem na tecnologia menos, e sim nas próprias Escrituras? Para entender isso, precisamos voltar a Daniel e aquilo que o chifre pequeno faz. Segundo Daniel 7:25, ele mudaria os tempos e a lei. Isso parece insignificante para o leitor desatento, mas no contexto bíblico, é uma afronta ao próprio Deus. A lei, para os judeus e primeiros cristãos, era o reflexo do caráter divino. Mudar os mandamentos significava tentar assumir o lugar do Criador. Esse chifre pequeno não apenas perseguiria os fiéis, mas tentaria alterar a essência da fé verdadeira. Essa mudança é um indício sutil, mas devastador de como a marca da besta poderia se manifestar, não como um objeto físico, mas como uma ideologia, um sistema religioso disfarçado, que exige obediência à autoridade humana em vez da divina. A profecia bíblica alerta sobre um tempo em que a adoração será central. Quem adorar a besta recebe sua marca. Logo, a marca está ligada à adoração e lealdade, não apenas a um sinal visível, enquanto Daniel revela a ascensão de poderes que se colocariam contra o povo de Deus.
O Apocalipse mostra as consequências finais dessa rebelião. Uma repetição proposital de símbolos e conceitos entre os dois livros. E é justamente essa conexão que muitos não percebem. E o chifre pequeno de Daniel e a besta do Apocalipse possuem as mesmas características proféticas. Perseguem os santos, proferem blasfêmias, exercem domínio por um tempo profetizado e recebem a autoridade de um poder maior. Ambos representam sistemas corruptos que buscam usurpar a posição de Deus no coração e na mente dos fiéis. Para aprofundar ainda mais, é importante compreender o conceito bíblico de marca. Em Deuteronômio 6:8, Deus ordena que seus mandamentos sejam como sinais sobre a tua mão e entre os teus olhos. Ou seja, mão e testa representam ações e pensamentos respectivamente. Logo, a marca de Deus é a obediência à sua lei. O oposto, portanto, seria a marca da desobediência deliberada menos a marca da besta. Nesse primeiro bloco, começamos a desmontar a ideia popular e sensacionalista da marca como algo físico. Em vez disso, nos aproximamos da verdade mais perturbadora. A marca da besta pode ser invisível, mas estar impressa na mente e no comportamento de bilhões de pessoas, muitas das quais nem sequer suspeitam que já a carregam. Próximo bloco, vamos explorar como a história da humanidade, especialmente o período medieval e as transformações religiosas que ocorreram, estão intrinsecamente ligadas às profecias de Daniel e ao surgimento da besta do Apocalipse. A história oculta por trás da profecia a transição do simbolismo bíblico para a realidade histórica é, sem dúvida, um dos aspectos mais intrigantes das profecias de Daniel e do Apocalipse. No bloco anterior, vimos que a besta e o chifre pequeno compartilham as mesmas características. Agora, é hora de olhar para a história e perguntar: quem ou o que, ao longo dos séculos, cumpriu exatamente essas descrições? A resposta para muitos estudiosos e reformadores do passado é tão surpreendente quanto perturbadora. Durante séculos, os reformadores protestantes identificaram o chifre pequeno do Daniel à besta de Apocalipse 13 como uma figura institucional concreta, o poder papal, centrado na Roma religiosa. Esta afirmação não era feita com leviandade, mas com base em uma análise minuciosa dos textos bíblicos e dos eventos históricos. Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley e muitos outros grandes nomes da Reforma Protestante criam firmemente que as profecias apontavam para o sistema papal como a entidade que alteraria a lei de Deus, perseguiria os santos e se colocaria como mediador entre Deus e os homens. Vamos analisar os elementos-chave. Daniel 7:25 afirma que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Historicamente, podemos ver como essas profecias se aplicam ao desenvolvimento da Igreja durante a Idade Média. Um exemplo claro é a modificação dos 10 mandamentos. O segundo mandamento, que proíbe a veneração de imagens, foi omitido nos catecismos medievais. O quarto mandamento, sobre o sábado, foi transformado para justificar o culto dominical, o dia do Senhor, em vez do sábado bíblico. E mais, o 10º foi dividido para manter o número original de mandamentos. A alteração da lei, um dos pontos centrais da profecia menos, foi literalmente cumprida. A perseguição aos santos também está fartamente documentada. Durante séculos, milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas por não se submeterem à autoridade religiosa. A Inquisição, as cruzadas contra hereges e os massacres promovidos em nome da fé revelam o lado sombrio de uma instituição que se dizia representar a verdade divina, mas que utilizava o poder político e militar para suprimir qualquer oposição. A profecia de Daniel, que menciona um período profético de um tempo
2 tempos e metade de um tempo, geralmente interpretado como 1260 anos, menos coincide perfeitamente com o período em que o poder papal exerceu domínio absoluto sobre reis e nações, aproximadamente de 538 d. Código até 1798 d. Código, quando o Papa foi capturado pelas forças de Napoleão e o poder temporal da Igreja foi abruptamente interrompido. Voltando ao Apocalipse, o capítulo 13 nos fala sobre 2 bestas. A primeira, que sobe do mar, símbolo de povos e multidões, conforme Apocalipse 17:15. E a segunda, que sobe da terra, representando um novo poder surgindo em um território pouco povoado. Esta segunda besta, que fala como dragão, exerce autoridade sobre a primeira e é a responsável por impor a marca. Muitos estudiosos identificam este segundo poder como os Estados Unidos da América, que surgiram após o declínio do poder papal. E apesar de começarem como uma nação baseada na liberdade, aos poucos adotam uma postura coercitiva e religiosa. A união entre o poder religioso da primeira besta e o poder civil da segunda cria o cenário ideal para a imposição da marca, menos um sistema global de adoração obrigatória, onde quem não se submete será economicamente excluído e eventualmente perseguido. É neste ponto que a profecia da marca da besta se torna ainda mais sinistra. A marca não é apenas um símbolo religioso, é um sistema de adoração forçada, onde se exige obediência a um poder humano que reivindica prerrogativas divinas. O texto bíblico é claro: quem não receber a marca não poderá comprar nem vender. Isso nos leva a um cenário de controle total, onde a liberdade individual está subordinada à conformidade religiosa. A profecia, portanto, não está falando de um simples microchip ou tatuagem. Está descrevendo uma estrutura global de imposição religiosa e econômica. Fidelidade será testada não por palavras, mas por aqueis, e pela disposição de resistir mesmo sob ameaça de exclusão ou morte. Para entender melhor a seriedade desse sistema, devemos olhar para o contraste estabelecido entre os que recebem a marca da besta e os que recebem o selo de Deus. Em Apocalipse 14, um grupo distinto é descrito: os 144.000 que seguem o Cordeiro e têm o nome do Pai escrito em suas testas. Essa é a contraposição direta à marca da besta, menos 2 grupos, 2 lealdades, 2 eternidades completamente opostas. Um grupo obedece aos mandamentos de Deus e mantém a fé em Jesus. O outro se submete à autoridade da besta e recebe sua marca, escolhendo seguir tradições humanas em lugar da palavra de Deus. O mais alarmante é perceber que essa escolha já está sendo feita por milhões de pessoas, mesmo sem perceberem. Muitos seguem sistemas religiosos baseados em doutrinas não bíblicas, ensinamentos humanos e práticas herdadas da tradição, sem jamais questionar se estão realmente em conformidade com as Escrituras. É aí que mora o perigo da marca da besta. Ela pode ser recebida sem que se perceba, não porque alguém foi forçado fisicamente, mas porque aceitou voluntariamente uma forma de adoração falsa. Baseada em conveniência, medo ou ignorância, o mundo caminha para um momento de tifti. A profecia aponta para um clímax, onde todos serão chamados a fazer uma escolha menos. E essa escolha será final. Será que você está preparado para fazer essa escolha? No próximo bloco, mergulharemos nas estratégias utilizadas pelo sistema, profetizado para seduzir, enganar e conduzir o mundo inteiro à submissão. Prepare-se para conhecer o plano sombrio que se desenrola diante de nosso engano final. Como a besta seduz o mundo, a profecia bíblica não apenas alerta para a existência da marca da besta, mas também descreve como ela será imposta
de maneira sutil e a imposição desse sistema não ocorrerá por meio de brutalidade imediata, mas por estratégias habilidosas de sedução, manipulação e engano espiritual. A Bíblia declara que toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13:3. Isso nos leva a uma pergunta inquietante: como algo tão contrário à vontade divina poderá conquistar a admiração do mundo inteiro? A resposta começa com um conceito crucial: a contrafação do sagrado. Satanás não aparece como uma criatura grotesca ou uma figura repulsiva. Ele se apresenta como anjo de luz, e seus agentes como ministros da justiça. 2 Coríntios 11, 14, -15. Isso significa que o engano final não virá por meio de ataques diretos à fé cristã, mas por imitações convincentes da verdade. O sistema da besta se apresenta como religioso, moral, defensor dos valores cristãos mas por trás da fachada está a perversão da palavra de Deus. Uma das ferramentas mais eficazes desse engano é a mistura da verdade com o erro. A besta não nega a existência de Deus. Ao contrário, ela promove uma forma de religiosidade institucionalizada, onde dogmas humanos tomam o lugar da verdade bíblica. Essa religião adulterada promove rituais, símbolos e tradições que apelam ao emocionalismo e à estética, mas carecem de fundamento escriturístico. Aos olhos da maioria, tudo parece correto mas, sob o olhar atento das Escrituras, trata-se de uma fraude monumental. Outro mecanismo poderoso é o uso da música, imagens e experiências sensoriais para despertar emoções que são confundidas com espiritualidade. Grandes eventos religiosos com produções teatrais, músicas hipnóticas e pregações motivacionais criam uma atmosfera envolvente, mas desviam do verdadeiro evangelho de arrependimento, obediência e santidade. A emoção substitui a verdade e a fé se torna um espetáculo. O Apocalipse fala de prodígios e sinais realizados pela segunda besta para enganar os habitantes da terra. Isso inclui milagres aparentes, curas, visões e até manifestações sobrenaturais, todos planejados para gerar confiança em um sistema falsificado de adoração. A teologia da prosperidade, por exemplo, é uma dessas artimanhas modernas. Ela promete bênçãos materiais em troca de fidelidade a um sistema religioso, ignorando as advertências de Cristo sobre o amor ao dinheiro e o sacrifício pessoal. Essa teologia distorce o caráter de Deus, transformando-o em um distribuidor de riquezas e encoraja uma fé egoísta e superficial. Milhares se curvam diante dessa nova besta, buscando bênçãos em vez de arrependimento. O resultado é um exército de crentes que amam a Deus por interesse e não por convicção espiritual. Outro aspecto fundamental do plano da besta é o apelo à unidade religiosa global. Em nome da paz e da tolerância, líderes religiosos das mais diversas crenças têm buscado estabelecer pontes de diálogo e convergência. À primeira vista, isso parece nobre e desejável, mas a profecia nos adverte que esse movimento de unificação será usado como pretexto para a imposição de uma adoração centralizada e obrigatória. A pluralidade será eliminada. A verdade absoluta será relativizada. E quem se opuser a esse novo ecumenismo será rotulado como fanático, intolerante, fundamentalista. Além disso, a profecia é clara ao afirmar que haverá cooperação entre poderes políticos e religiosos. A segunda besta, representando o poder civil, impõe a adoração da primeira, representando o poder religioso. Isso revela uma aliança profana entre igreja e Estado, menos algo que a história já testemunhou, e que, segundo o Apocalipse, se repetirá. Em escala global, as leis que um dia garantiram a liberdade religiosa serão reinterpretadas ou revogadas.
e o livre-arbítrio será sufocado sob o peso de mandatos religiosos obrigatórios. Mas o engano mais devastador ainda está por vir: a personificação de Cristo por parte do próprio inimigo. A Bíblia nos alerta que Satanás tentará imitar até o retorno de Jesus, aparecendo como um ser glorioso, realizando milagres e proclamando mensagens de paz. Multidões acreditarão estar diante do Salvador, quando na verdade estarão adorando o grande impostor. Essa manifestação será o clímax do engano, o ponto em que os indecisos serão levados a fazer sua escolha final. E é nesse momento que a marca da besta será selada em muitos, não pela violência, mas pela sedução. Enquanto isso, os verdadeiros fiéis, descritos em Apocalipse 14:12, permanecem firmes. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles recusam a marca, mesmo sob pressão econômica, perseguição e marginalização. Sua resistência é baseada na verdade, não no medo. Eles não seguem a multidão, mas seguem o Cordeiro. Fundamental entender que a marca da besta não será imposta à força no início. Ela será oferecida como um caminho mais fácil, uma solução para os problemas do mundo, uma alternativa que exige apenas uma pequena concessão moral. Mas essa concessão será suficiente para selar o destino eterno de milhões. Quando a pressão aumentar e as consequências da recusa se tornarem reais, fome, perda de emprego, prisão, morte, será necessário um nível de fé que ultrapassa o convencional. Apenas aqueles que tiverem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus estarão preparados. No próximo bloco, vamos explorar como essa decisão se desdobrará nos últimos dias da humanidade. Veremos como o tempo da graça será encerrado. O decreto de morte será emitido e o mundo entrará em sua fase final de julgamento. Prepare-se para conhecer os últimos movimentos antes do fim, onde a fidelidade será provada pelo fogo. Olhos o tempo do fim, quando a escolha se torna irrevogável. Nos blocos anteriores, vimos que a marca da besta não será apenas um sinal físico ou um dispositivo tecnológico, mas sim uma marca espiritual, invisível, selada nas escolhas conscientes dos indivíduos quanto à lealdade, à verdade divina ou ao sistema falsificado. Mas o que acontecerá com os que aceitarem a marca e com os que a rejeitarem? A resposta para essas perguntas está entre as mais sombrias e definitivas de toda a Bíblia. Chegará um momento em que a escolha será irrevogável e o destino eterno de cada ser humano estará selado. Apocalipse 22:11 declara: quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Esse versículo aponta para o momento conhecido como o fechamento da porta da graça. Um conceito muitas vezes ignorado pelos púlpitos modernos. Trata-se do ponto final na intercessão divina. A partir daí, nenhuma oração de arrependimento será ouvida, nenhum pecado poderá ser perdoado, nenhuma mudança será possível. Todos estarão selados com o selo de Deus ou com a marca da besta. Antes desse fechamento, o mundo passará por um tempo de crise sem precedentes. Jesus chamou esse período de grande tribulação. Mateus 2:4 e 21. Um tempo tão severo que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Esse período será marcado por catástrofes naturais, colapsos econômicos, doenças em massa e uma crescente instabilidade política e social. Diante desse caos, a humanidade clamará por soluções imediatas, e o sistema da besta oferecerá justamente isso: ordem, estabilidade e segurança, mas a um preço espiritual altíssimo.
É nesse contexto que entra o decreto de morte, mencionado em Apocalipse 13:15. Fosse morto todo aquele que não adorasse a imagem da besta. A perseguição alcançará níveis jamais vistos. Aqueles que recusarem se submeter ao sistema religioso e político dominante serão considerados inimigos do bem comum. Serão perseguidos, presos e, em muitos casos, mortos. O sistema que começou com promessas de paz e unidade revelará sua verdadeira face, menos a face do dragão, símbolo bíblico de Satanás. A profecia também revela que durante esse período, os fiéis que não aceitaram a marca passarão por uma experiência angustiante. Apocalipse 14 descreve os 144.000 como aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Em Apocalipse 7, eles são selados para serem protegidos durante os juízos divinos. Isso não significa que estarão livres de sofrimento físico, mas que estarão espiritualmente intocáveis, protegidos contra a ira divina, que será derramada sobre os que receberam a marca. Essa ira se manifesta nas 7 últimas pragas. Em Apocalipse 16, são eventos catastróficos, enviados diretamente por Deus, que atingem os seguidores da besta. As pragas incluem úlceras dolorosas, mares e rios transformados em sangue cólera bracer, treivas intensos, a seca do Eufrates e, finalmente, um terremoto global, acompanhado por granizo esmagador, ao contrário das pragas do Egito. Essas não levam ao arrependimento. A Bíblia afirma que os que a sofrerem blasfemarão o nome de Deus e não se arrependerão de suas obras. Isso revela o grau de endurecimento espiritual daqueles que se submeteram à besta menos. Já não existe retorno enquanto isso. Os santos de Deus viverão momentos de intensa angústia espiritual. Serão perseguidos, caluniados, privados de seus direitos, rejeitados por suas famílias e amigos. O mundo os considerará como obstáculo para a paz. Contudo, é nesse exato momento que sua fé será levada ao limite e sua fidelidade será reconhecida nos céus. O livro de Daniel fala de um tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12. Mas também afirma que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, uma clara referência a Cristo para defender o seu povo. O levante de Miguel marca o início da libertação dos justos. É o momento do retorno glorioso de Cristo, com poder e grande glória. Apocalipse 19 descreve esse retorno como o de um guerreiro montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. É o juízo final. As nações que apoiaram a besta serão destruídas, os ímpios exterminados pelo resplendor de sua vinda, e os fiéis serão transformados e levados para encontrar o Senhor nos ares nesse instante final. A separação entre os dois grupos, os marcados e os selados, será absoluta e eterna. Não haverá mais tempo para escolhas, arrependimentos ou dúvidas. A profecia deixa claro que a fidelidade nos pequenos detalhes hoje definirá a nossa posição naquele dia. Aqueles que hoje consideram irrelevantes os mandamentos de Deus, que relativizam a verdade em nome da conveniência, estarão espiritualmente despreparados. Já os que guardam os mandamentos, que se recusam a negociar princípios por comodidade, serão honrados diante do universo inteiro, como testemunhas vivas da verdade divina. Realidade da profecia bíblica não é apenas um cenário apocalíptico para causar medo, mas um chamado urgente à decisão. Cada dia em que vivemos é uma oportunidade de selar nossa escolha, aceitar a verdade, ainda que impopular, ou seguir o caminho largo da aceitação social e da falsa paz. A grande crise do fim não criará caráter, menos apenas revelará o que já foi formado em silêncio.
nos atos cotidianos de obediência ou negligência. No próximo bloco, vamos explorar a origem profunda do conflito entre Deus e a besta, voltando no tempo para entender como esse plano de engano começou no céu, se desenvolveu ao longo da história humana e agora se aproxima de sua conclusão devastadora. Prepare-se para entender as raízes cósmicas dessa batalha, onde cada ser humano é um participante, quer reconheça ou não a guerra invisível. A origem do conflito entre Deus e a besta para compreender plenamente o porquê da existência, da marca da besta, da perseguição aos fiéis e da imposição final da adoração falsa. Precisamos dar um passo atrás e enxergar além da superfície histórica e profética. Devemos voltar ao início de tudo, muito antes de haver humanidade, terra ou pecado. A Bíblia revela que a raiz do conflito apocalíptico está em uma guerra muito mais antiga, menos uma guerra invisível, que começou no céu e cujos ecos ainda ressoam na história humana. Apocalipse 12 nos oferece uma das cenas mais impactantes e menos compreendidas da Escritura. O texto afirma que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos. Esse dragão, que é claramente identificado no verso 9 como a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, foi lançado do céu para a terra, e com ele vieram os anjos que escolheram segui-lo. Aqui temos o início do grande conflito cósmico, uma rebelião que teve como epicentro o próprio trono de Deus. Satanás, antes conhecido como Lúcifer, era um ser de imenso poder, sabedoria e beleza. Ezequiel 28 descreve sua glória. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia sugere que seu pecado original foi o orgulho, a autoexaltação e o desejo de ser como Deus. Isaías 14, 12-14. Ele queria o trono, a adoração e a autoridade. Esse desejo o corrompeu e o levou a se rebelar contra o Criador. Mas diferente de uma revolução física, a primeira rebelião foi ideológica, espiritual. Lúcifer começou a semear dúvidas entre os anjos, questionando o caráter de Deus, sua lei e sua justiça. Essa é a origem da estratégia que Satanás ainda usa hoje: confundir, distorcer, falsificar. Ele não nega a existência de Deus. Ele simplesmente tenta substituí-lo. Sua luta sempre foi pela adoração. Foi isso que ele exigiu de Cristo no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. O mesmo desejo de adoração que o corrompeu no céu agora é imposto à humanidade por meio da marca da besta. Perceba, não é sobre um número, é sobre adoração. Não é sobre tecnologia, é sobre lealdade. A terra torna-se o campo de batalha dessa guerra. Desde o Éden, o conflito se manifestou através da serpente que enganou Eva, da luta entre Caim e Abel, da corrupção da raça humana antes do dilúvio, da Torre de Babel e de todas as tentativas subsequentes de Satanás em subverter os planos de Deus. Cada evento da história humana é, em algum nível, uma manifestação desse conflito cósmico. A marca da besta, portanto, é o estágio final da estratégia que começou no céu. Daniel e Apocalipse revelam como essa guerra espiritual foi sendo incorporada em impérios terrenos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, menos todos utilizados como instrumentos do dragão para suprimir a verdade e dominar a consciência humana. A besta de Apocalipse 13 é, na verdade, uma amalgama de todos esses impérios. João a descreve com corpo de leopardo, Grécia, pés de urso, Medo-Pérsia, e boca de leão, Babilônia, menos uma clara referência ao sonho de Daniel 7. Isso mostra que a besta é a continuação da rebelião iniciada por Satanás.
manifestada em sistemas humanos corrompidos e idolátricos. Mas Deus não ficou inerte. Ao longo da história, Ele levantou homens e mulheres que, mesmo diante de ameaças de morte, permaneceram fiéis. No livro de Daniel, vemos exemplos poderosos. Sadraque, Mesaque e Abidnigo recusam a se curvar diante da estátua de ouro do Nabucodonosor. Mesmo sob a ameaça de serem queimados vivos, Daniel continuou orando abertamente a Deus, mesmo com a proibição do rei e a ameaça da cova dos leões. Esses episódios são prototipações do conflito final, onde a fidelidade à verdade será novamente desafiada, sob penalidade de morte. Conexão entre Daniel e o Apocalipse é profunda e intencional. Assim como Daniel viu as visões de impérios e bestas, João as testemunha se concretizando no tempo do fim. Ambos alertam que a obediência a Deus será testada em relação à adoração e à lei. A besta exige adoração à sua imagem. Mas a imagem não é apenas uma estátua, menos é um sistema de governo religioso-político que exige lealdade acima da consciência pessoal. Mais alarmante ainda é que essa adoração será imposta em nome de Deus. Jesus alertou que virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. O engano do fim não será apenas satânico, será religioso. Muitos crerão estar fazendo a vontade de Deus ao perseguirem os verdadeiros fiéis. E já os tempos da Inquisição, quando milhões morreram nas mãos de uma igreja que dizia agir em nome de Cristo. O engano será tão sofisticado que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mateus 2:4-24. O mais trágico é que milhões seguirão a besta por conveniência. Trocarão princípios por segurança, verdade por tradição, fé por aparência. Farão concessões em nome da unidade, da paz, da estabilidade econômica, menos, e selarão seu destino eterno. O sistema da besta não forçará inicialmente. Ele seduzirá, e quando tiver as massas sob controle, então exigirá obediência total. Salada na má ações e na testa pensamentos. A guerra invisível continua. O inimigo sabe que seu tempo está curto e intensifica seus esforços para enganar. Mas Deus também está selando seu povo, preparando-os para permanecer firmes, mesmo quando tudo parecer perdido. No próximo bloco, traremos a conclusão final desta jornada, revelando a vitória definitiva de Cristo, a restauração do plano original de Deus e o destino eterno dos que escolheram a fidelidade. Prepare-se para a revelação mais gloriosa e também mais séria de toda a narrativa, a conclusão final, a vitória do Cordeiro e o juízo inescapável. Agora chegamos ao clímax de toda a narrativa. Após compreendermos o surgimento da marca da besta, sua ligação com as profecias de Daniel, seu desdobramento histórico, os mecanismos sutis do engano e a origem espiritual desse conflito cósmico, resta apenas uma pergunta: como essa história termina? A resposta bíblica é ao mesmo tempo gloriosa e terrível. É o triunfo absoluto da justiça divina, mas também a condenação final dos que escolheram a mentira. Apocalipse 14 apresenta uma visão distinta. Os 144.000 estão em pé com o Cordeiro no monte. Sião são descritos como irrepreensíveis, sem mentira em suas bocas, resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles representam o grupo que resistiu à pressão da marca da besta, mesmo enfrentando fome, rejeição, perseguição e até ameaça de morte. Recusar-me-ei a trair sua consciência. Esse grupo não é especial por mérito próprio, mas porque se apegaram incondicionalmente a Cristo. Sua vitória não foi alcançada por força humana, mas pela total dependência do poder de Deus. Ao mesmo tempo, o destino dos que receberam a marca
é igualmente claro. Apocalipse 14, 9-10 traz a mais solene advertência das Escrituras. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A Bíblia não deixa espaço para relativizações. Aqueles que se alinham com o sistema da besta enfrentarão a justiça divina sem misericórdia. Eles rejeitaram a graça, blasfemaram contra o Espírito Santo e escolheram a autoridade humana acima da divina. Agora, colhem as consequências de sua decisão eterna. Nesse contexto ocorre a segunda vinda de Cristo. Descrita em Apocalipse 19, ele retorna como o Rei dos Reis, com olhos como chama de fogo e uma espada afiada que sai de sua boca. Não vem mais como servo, mas como juiz. Os exércitos da besta se reúnem para guerrear contra ele, mas são completamente derrotados. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. O sistema que parecia invencível, que dominava economias, religiões e governos, cai em ruína diante da glória divina. Aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados e arrebatados, junto com os justos vivos, para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Esse evento glorioso marca o início do milênio, descrito em Apocalipse 20, um período de 1000 anos em que os salvos estarão com Cristo nos céus, enquanto a terra permanece desolada, habitada apenas por Satanás e seus anjos caídos. E um tempo de julgamento, onde os salvos examinarão os registros celestiais e confirmarão a justiça das decisões divinas. Após o milênio, ocorre a segunda ressurreição, a dos ímpios, todos os que rejeitaram a salvação, desde os tempos antigos até os dias finais, se levantam para o juízo final, diante do trono branco. Neste momento, todas as máscaras caem, todas as intenções são expostas. Deus mostra a cada indivíduo a oportunidade que teve, a luz que recebeu e a escolha que fez. Ninguém será condenado por ignorância, mas por resistência à verdade revelada. Ao fim desse julgamento, todos reconhecerão a justiça de Deus, até mesmo os perdidos. Mas o reconhecimento tardio não mudará seu destino. Então, o fogo eterno é aceso, e Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta e todos os que receberam sua marca são consumidos para sempre. A Bíblia descreve esse evento como a segunda morte, uma destruição completa, irreversível. Não haverá inferno eterno com tortura sem fim, mas sim a erradicação definitiva do mal do universo. Deus não é um tirano que se alegra, nada. Ele é um pai justo que respeita o livre-arbítrio, mesmo quando este leva à destruição após a purificação. João vê um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva. Deus faz morada com os homens, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O grande conflito cósmico terminou. O pecado não mais existirá, e os salvos viverão eternamente em paz, alegria e comunhão perfeita com seu Criador. Essa é a moral profunda de toda essa profecia. O livre-arbítrio é a maior dádiva e a maior responsabilidade que possuímos. Deus não obriga ninguém. Ele convida, ele apela, ele espera, mas haverá um dia em que o convite cessará e o destino será selado. A escolha entre o selo de Deus e a marca da besta é, no fundo, uma escolha entre a verdade e o engano, entre o amor sacrificial de Cristo e o egoísmo satânico do sistema da besta. Vivemos hoje no tempo da graça, mas a janela está se fechando. A cada decisão que tomamos, cada valor que defendemos, cada obediência ou desobediência silenciosa, estamos nos preparando para esse momento final. Não se engane,
ninguém ficará neutro. Em breve, todos estarão de um lado ou de outro. A pergunta que ecoa agora é: de que lado você estará? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.